Equilíbrio é o que vos desejo na noite de hoje. A compensação entre alto e baixo, grande e pequeno, leve e pesado, o caminho do meio. Nem sempre fácil de conquistar, mas não impossível. Temperança é a esperança sem pressa, que escorrega de nossas expectativas e simplesmente acontece. Hoje é dia de renovação na terapia das almas. Um novo integrante nos chega ao trabalho, deveras conhecido, muito amado entre os vossos. O recebemos de braços abertos em nosso mundo, que não é de trevas, mas de ressurreição. O que fomos ontem não é em vão, se renova e não se perde, se transforma em nova vida e nova lição. Nosso querido Rabino, seja bem-vindo. Não sabemos como agradecer-lhe a comiseração. Vossa Majestade foi reconhecidamente clero de religião cultuada com devoção, mas para nós é apenas um grande amigo, e por isso maior do que autoridades eclesiásticas. Esse texto é um arremedo de livro, tentativa de homenagem póstuma, mais prefácio do que pós. Todos nós somos um pouco papas, um pouco padres, um pouco madres. Se conhecemos o Evangelho, o seguimos pouco, mas o suficiente para encantar nossa alma com sua beleza. Essa comunicação não está errada, nem inadequada. Padilha das Almas trabalha convosco. Não temos preconceitos religiosos como vocês. Somos uma grande equipe de ceifadores, que ao invés de promover guerras e destruições gratuitas pelo planeta, colhe almas perdidas, que precisam se renovar, como rosas colhidas para embelezar caminhos tortuosos. Essa oportunidade de registro nos é bendita, porque traz cura. Não há cura esperada de cicatrizar dores físicas, como todos pensam, mas a cura de dentro, das feridas invisíveis que trazemos e que nos deixam sozinhos e rejeitados, mas o que é apenas ilusão. Se esquecemos o quanto somos queridos pelos nossos, sejam irmãos de crença ou de sangue, estamos subestimando aquele que nos sustenta a vida, que nos sustenta o corpo e a alma, o ar que respiramos, tudo que nos rodeia e nos atesta a grandeza da natureza e de sua imensidão. Tudo é perfeito, em alinho. Nada do que julgamos errado ou deformado de fato existe. É como a costura da linha em um pano. Se não for finalizada, ainda precisa ser arrematada em detalhes. Não é uma questão de erro, mas de caminho. Um passo torto antecede um menos torto e dá origem a outro, um tanto melhor, um tantinho mais adequado. E a imprecisão de antes se torna obra-prima depois. Não se preocupem se são muitos feios, muito errados, fora de moda ou dentro das regras em excesso. Cada um consegue ser o que se é. Se não conseguiu dar 2 passos, alegre-se com um. Se não conseguiu nem este um, mire o seu olhar no próximo passo e o abençoe antecipadamente. Ele se fará mais acessível e te confortará aos pés, sem notares. Assim, com essa certeza calma de não querer ser mais do que somos, nem nos considerar menos do que podemos, recebemos Vossa Majestade em nosso trabalho da noite de hoje e declaramos aberto o ano de 2026. Que o medo da morte não seja temido, mas vivido como natural, assim como o sol antecede a lua. Somos seres imperfeitos, mas refletimos a misericórdia e o amor infinito dele. Deus abençoe.
Essa primeira mensagem é especial, feita com todo o amor do meu coração para minha menina. Demorou muito até eu chegar a você, querida, mas como prometi, estou aqui. Nada me separa de ti. Agora que selamos o compromisso e retomamos a missão, só tenho a te agradecer pelo esforço feito até os caminhos se abrirem para mim. Você não vai me perder, querida. Não se preocupe. Estarei sempre contigo. Nada do que considerarmos material, nem mesmo a falta geográfica de um terreiro importa. O espiritual é imenso e nos cobre a alma com tanta luz e oportunidade que, se você realmente pudesse imaginar o tamanho de sua grandeza, jamais choraria o medo de perda alguma. A mensagem de hoje é para que você não tenha, não forças, mas outro tipo de energia para lidar com o que virá. Você pensa que é o processo trabalhista, mas não é. Esse é só a capa do livro. É a primeira página, a mais grossa, encadernada, que abre nosso trabalho da terapia das almas. É como abrir os portões do cemitério. As primeiras almas à vista são ligadas ao processo. São muitas, mais do que os enumerados materialmente. Já estão sendo atendidos em suas necessidades. Passaram muitos anos, para não dizer alguns séculos, aguardando a abertura dos portões. Eles se abriram hoje. Estamos levando a primeira parte deles, esta noite, para o reencontro com partes ainda não conectadas de si mesmas e de suas histórias. Você já passou por isso. Eis o motivo de agora conduzi-los. Sair do limbo não é tarefa fácil. Mudar existe mais coragem do que força ou energia física. É enfrentar a morte, que não é tão pesada assim, pois não existe. Sejamos leves e tudo se ajeitará. Olhemos as dificuldades também dessa forma. Elas passarão. Sem elas, seríamos medíocres, pequenos, sem luz. Para sermos grandes, precisamos passar por locais estreitos, perder o que nos é valioso, para valorizarmos algo além de nós, o outro. O outro é a chave do nosso sucesso, pois somente através dele podemos sentir a nós mesmos. Assim, recebemos como damos e nos perdemos quando não lhes damos as mãos. Não tema nenhuma das etapas vindouras em relação ao que acontecer com o processo. Lembre-se de que ninguém morre. Ainda que algo nele possa te causar dor ou te lembrar perdas, você nunca poderá perder a si mesma. E é isso tudo o que você tem ou pode ter, seja na vida ou na morte. A si mesma. A vingança se faz presente nessa colheita de almas, que é nosso trabalho. Sempre medimos quem nos feriu e como. Queremos compensação, equilíbrio, como já disse. O que eu recomendo como lição principal de hoje é em relação a isso. O equilíbrio muitas vezes não é possível de imediato. Seria bom se isso fosse possível. Quitaríamos as dívidas assim que as fizéssemos. Mas não é assim que funciona. A oportunidade real de compensação é tão bendita e às vezes rara, que se torna especial e deve ser valorizada. Esta é a fase do seu processo. A balança às vezes pende para um lado, às vezes para o outro. Raiva se sente em relação a alguns depois da decepção. Mas já percebestes que este ciclo intermitente já tem progredido em relação ao seu passado? Já se arrepende e compensa com mais desenvoltura. Já enxuga as lágrimas mais depressa, embora elas ainda sejam pungentes e doloridas. A verdade deve sobressair, mas no momento certo. A impulsividade, por ora, deve ser cessada.
O último comando espiritual já foi dado. Agora é esperar. No seu caso, há mais crédito do que débito, mas não se gabe dessa prerrogativa, isso pode se inverter. Abra o coração para todas as pessoas que estão envolvidas no intento, não importa se te feriam ou te fizeram ou não sofrer. Você pode não acreditar, mas tem mais evolução e preparação para acolher, escutar ou mesmo negociar do que aqueles que estão em alto escalão. Seja simples, não negue mais abrir a porta a quem bater. A defesa espiritual está pronta para não te deixar cair. Antes era débil e sabotada a todo instante por forças que não te queriam na Umbanda. Agora elas mudaram a direção. Outros ventos sopram a ti com gratidão. A escuta será no terreiro. Fora dele, não há que se responsabilizar. Ainda que te culpem ou te ataquem em relação ao que diga, escreva ou sinta em relação a esse processo. Ninguém está se responsabilizando por esses papéis. Não será você quem se responsabilizará. Isso será cobrado. Não responda. Sorria. Culpa não tens, nunca tivestes. Quando não revidamos, o outro é obrigado a se ouvir. A questão mais importante não é se vai haver recurso ou não. Como já foi dito, este processo já acabou. O que não acabou foi a reverberação do mesmo. Como disse seu Zé, muitos vão querer o dinheiro, mas a prudência não é necessariamente para evitar roubos literais do que vai ser depositado no banco, que, aliás, estará correta, tão somente porque seu Zé previu o risco. O roubo é na astúcia das falas, nos convites para trabalhos ou festas, sendo o objetivo apenas egóico. Sua tarefa não é escolher bem onde vai, é com quem vai. Sei que pensa não sobrar ninguém, pois todos são passíveis de serem influenciados pelo mal. É verdade, mas a necessidade maior é intuir quando isso acontece e evitar as armadilhas, seja de amigos ou falsos amigos do momento. Você sentirá aos poucos sua percepção se abrir. Confie nela. Evite se levar pelo deslumbre de discursos bonitos ou pessoas bonitas. Isso te ilude muito fácil. Apenas concentre-se no que elas dizem, no jeito como dizem. Você é auditiva. Foque mais nisso. Você tem a espada da justiça nas mãos. É como um guia, um guerreiro, um masculino mesmo, que corta a injustiça mesmo sem perceber. Sua parte feminina agora juntou-se a ele e desperta através de mim, coroando essa reencarnação. Não diga que não há mais nada a fazer. Eu mal comecei minha missão. O dinheiro não será difícil. Você acha que a dificuldade é maior, mas é o contrário. Vai ser tão fácil que você não se importará. Já não se importa. O que eu te peço, além de prudência com as novas amizades, que vão te testar a integridade e a ética, é para que sejas rigorosamente exata ao falar e ao cumprir com sua palavra. Com isso, já ganha essa encarnação. Falsidade para quem também é falso não deve ser regra, mas exceção. Não caia na lábia de mulheres que se fazem de vítima, principalmente em relação a dinheiro. Não o são. As que pedem sem precisar e insistem ao invés de se adequar. Enfim, por último, deixo um grande abraço para quem me ouve. Padilha das Almas te acolhe, te abre os olhos para a verdade e te ajuda a crescer. Deus abençoe.